Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. A leitura do Evangelho deste domingo tem praticamente a mesma estrutura e modelo da leitura do domingo anterior. Jesus conta uma parábola, depois segue a exposição do motivo para ensinar em parábolas e, enfim, a explicação ou alegorização da parábola contada. O diferencial na leitura deste dia é que temos 3 parábolas e a explicação apenas da primeira. Além disso, há o retardamento da expressão de fechamento das parábolas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui tal expressão só vem ao final, depois da explicação da parábola, enquanto no Evangelho do domingo anterior, ela encerrava a parábola. A primeira parábola é conhecida como parábola do joio e do trigo, e as outras 2 como parábolas do reino. No entanto, o texto é muito claro ao se iniciar com o reino dos céus é como, ou seja, não temos uma parábola distinta das outras, mas 3 parábolas do reino dos céus. A segunda e a terceira parábola têm como questão principal o enigma do reino, que é quase invisível durante um tempo e depois, como o fermento e a semente de mostarda, se manifesta de modo admirável. No contexto desta liturgia, elas seguem o fio condutor da primeira parábola, ou seja, a questão do tempo necessário para a revelação do reino do Filho do Homem e daqueles que dele fazem parte. O nome da primeira parábola do reino certamente se deve ao pedido dos discípulos no versículo 36. Explica-nos a parábola do joio. Com isso, percebemos que o acento aqui está na qualidade da semente. Da mesma forma que na parábola da semeadura, a imagem se centra nos tipos de solo. Na explicação da parábola, Jesus apenas indica os elementos, em clara alegorização. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O inimigo que semeia o joio é o diabo. O campo é o mundo. A boa semente, os que pertencem ao reino. O joio, os que pertencem ao maligno. O inimigo é o diabo e etc. Não temos aí real explicação da parábola. Podemos nos perguntar: por que o dono do campo não permite que os trabalhadores arranquem o joio? Se eles já conseguem fazer a diferença entre joio e trigo, qual a razão para esperar? O fato é que a aparência comum de joio e trigo é a imagem perfeita para falar das pessoas. Só no tempo final será possível saber quem é boa semente e quem não é. Quem faz parte do reino
e quem não faz. O reino dos céus, ao menos por enquanto, é essa realidade não discernível claramente. Nele convivem joio e trigo, o fermento invisível que leveda toda a massa, e a semente pequenina que se tornará grande árvore. Esse tempo da paciência de Deus, porém, termina com o julgamento, cuja imagem são os anjos ceifeiros, que lançarão o joio ao fogo a ser queimado. Portanto, a palavra de Deus hoje nos convida a prestar atenção no nosso tempo e nas nossas ações. O ponto a nortear a reflexão é a ideia do julgamento escatológico, a separação entre joio e trigo, entre quem faz parte do reino dos céus e quem não faz. O Evangelho alerta para os meios de reconhecer a realidade do reino com as imagens do plantio da boa semente, do fermento na massa e da semente de mostarda. Isso significa que o reino não é algo tão distinto, em aparência, daquilo que conhecemos. Do mesmo modo, como os primeiros cristãos, os de agora não se distinguem dos outros pelo vestir nem pelos alimentos que comem, mas por tudo fazerem em nome de Cristo e por Cristo. Fora isso, nada em nós diz quem é joio e quem é trigo. Apenas o Cristo sabe, e todos conheceremos isso somente no dia do julgamento. Enquanto vivemos este tempo necessário antes do fim, o Senhor bom, clemente e fiel, nos concede seu Espírito, o Auxiliador, que nos capacita, age no interior dos corações, comunicando a experiência de Jesus e habilitando-nos a tomar parte no seu reino.